Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu coração e compartilhar a palavra viva do nosso Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre algo profundo, mas ao mesmo tempo simples. Existem coisas que ninguém poderá fazer por você. Nem o pastor, nem os amigos, nem a família. Nem mesmo o céu fará por você aquilo que já foi entregue à sua responsabilidade. Quantas vezes nós esperamos que alguém carregue a nossa cruz, que alguém viva a nossa vida espiritual, que alguém nos empurre para orar, que alguém lute as batalhas que são nossas. Mas a verdade é que existe uma parte da caminhada da fé que é pessoal, intransferível, inegociável. A vida cristã é feita de promessas gloriosas, mas também de respostas individuais. Jesus nos amou primeiro, Ele nos atraiu para si. Ele abriu o caminho, rasgou o véu, nos deu acesso ao Pai. Mas Ele não pode crer por você. Ele não pode jejuar por você. Ele não pode negar o pecado por você. Ele não pode obedecer no seu lugar. A graça nos alcança, mas a responsabilidade da resposta é nossa. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora carregam dores, medos e desafios. Alguns estão cansados de esperar por mudanças que não acontecem. Outros se frustram porque parece que nada avança. Mas eu quero dizer, não é porque Deus esqueceu de você. Muitas vezes é porque você está esperando que alguém faça por você aquilo que Deus já disse. Tome posse, dê o primeiro passo, mova-se em fé. Ninguém pode buscar intimidade com Deus no seu lugar. Ninguém pode abrir a boca e confessar pecados no seu lugar. Ninguém pode se ajoelhar e rasgar o coração diante do Senhor no seu lugar. Ninguém pode carregar o fogo da paixão por Jesus dentro de você. Isso é pessoal. Isso é seu. E eu digo isso não para te pesar, mas para te despertar. Há uma urgência no coração de Deus. Há uma voz do Espírito Santo ecoando sobre a igreja. Acorda, desperta. Não espere que outros façam o que é teu chamado a fazer. Levanta-te, fortalece-te, busca, corre, persevera. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para te lembrar que você pode. O Espírito Santo habita em você. Ele é o seu ajudador, o seu consolador, o seu poder. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Mas lembre-se, até mesmo o Espírito não age sem que você abra o coração. Ele não força portas, ele não obriga decisões. Ele sopra, ele inspira, ele conduz, mas você precisa dar o passo. Então eu te convido, receba essa palavra não como cobrança, mas como um chamado de amor. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus te capacitou. Mas agora, meu querido, minha querida, é com você. O céu já liberou, agora é a sua vez de responder. E antes de avançarmos, eu quero te pedir, se essa mensagem já está tocando seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você, deixe o seu like neste vídeo agora. Esse simples gesto ajuda essa palavra a alcançar ainda mais vidas que precisam ouvir o mesmo chamado. A base da nossa reflexão hoje está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 43. O texto sagrado diz: isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Aqui Moisés está relembrando ao povo de Israel um episódio marcante. Eles estavam diante da terra prometida, mas preferiram agir do seu jeito, em vez de obedecer ao Senhor. O que era para ser vitória se transformou em derrota. O que era para ser conquista se tornou frustração. O contexto é claro, Deus havia aberto a porta, a promessa estava diante deles. Mas cabia ao povo dar o passo certo, na hora certa, da maneira certa. Só que eles esperaram que o cumprimento da promessa fosse automático. Eles imaginaram que a terra cairia em suas mãos sem que houvesse esforço, fé, obediência. E quando resolveram agir, não. Foi em fé, mas em presunção. Meu querido, minha querida, isso fala conosco hoje. A promessa de Deus está diante de nós. Ele já disse, vai, toma posse. Mas Ele não pode atravessar a porta no nosso lugar. Ele não pode lutar a batalha que cabe a nós lutar.
Ele não pode obedecer por nós. Esse texto revela que existe uma responsabilidade intransferível na caminhada com Deus. A fé é pessoal, a resposta é individual, a obediência é única e ninguém poderá fazer isso por você. Existem momentos em que Deus coloca diante de nós oportunidades são únicas. Ele abre portas, Ele libera promessas, Ele nos conduz até a fronteira de um novo tempo. Mas há algo que sempre será necessário, a nossa resposta. E é aqui que muitos tropeçam. O povo de Israel estava diante da terra prometida. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham experimentado o maná do céu, tinham contemplado a nuvem da glória. E mesmo assim, quando chegou a hora de agir, hesitaram. Esperaram que Deus fizesse tudo por eles. Mas a promessa nunca exclui a participação humana. A fé não é passividade, a fé é cooperação com Deus. Ele diz, eu já te dei a terra, mas logo em seguida acrescenta, vai e toma posse. A promessa não elimina o processo, e o processo exige coragem, disciplina, renúncia. Meu irmão, minha irmã, o que você está esperando acontecer na sua vida que depende de você dar o primeiro passo? Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, mas continua se recusando a organizar suas finanças, a cortar gastos, a ser fiel no pouco. Talvez você esteja pedindo restauração no seu casamento, mas ainda não abriu mão do orgulho, ainda não pediu perdão, ainda não decidiu amar mesmo quando não recebe amor de volta. Talvez você esteja clamando por avivamento espiritual, mas ainda não decidiu acordar mais cedo para orar, ainda não desligou a televisão para buscar o Senhor, ainda não rasgou o coração diante dele em santidade. Ninguém vai orar por você no seu lugar, ninguém vai obedecer por você, ninguém vai abrir mão do pecado no seu lugar. Isso é seu, é intransferível. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a verdade que liberta. Muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros. Ah, se meu marido mudasse, se minha esposa fosse diferente, se meus filhos fossem obedientes, se a igreja fosse melhor, se o pastor pregasse mais profundo. Mas no fundo, o Espírito Santo está dizendo, não é sobre eles, é sobre você. Ninguém fará por você o que só você pode fazer. E sabe o que é lindo? É que quando você dá o primeiro passo, quando você decide obedecer, quando você escolhe se posicionar, o céu inteiro se move a seu favor. O poder de Deus se manifesta no meio da sua decisão. É quando você planta, que Ele faz crescer. É quando você obedece, que Ele libera a vitória. É quando você se ajoelha, que Ele derrama o fogo. Não espere perfeição para começar. Não espere as condições ideais para obedecer. O tempo é hoje. A hora é agora. O Senhor está chamando você para romper com a inércia, para sair do comodismo, para deixar a presunção de lado e viver a verdadeira fé. Paulo disse em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele não esperou que alguém o empurrasse. Ele não esperou que as circunstâncias se tornassem favoráveis. Ele mesmo decidiu avançar. Ele mesmo decidiu perseguir o propósito. E eu pergunto, até quando você vai esperar? Até quando você vai assistir a vida passar, acreditando que um dia, magicamente, tudo vai mudar? Até quando você vai esperar que outros façam por você aquilo que Deus já pediu para você fazer? Meu irmão, minha irmã, a fé é hoje. A obediência é agora. A decisão é sua. Deus já abriu o mar, Ele já derrotou o faraó, Ele já deu a terra, mas ninguém vai atravessar por você. Ninguém vai entrar na terra no seu lugar. É você quem precisa levantar a espada, é você quem precisa dar o passo, é você quem precisa crer, obedecer e se posicionar. E eu declaro em nome de Jesus, quando você fizer isso, você vai experimentar o sobrenatural. O impossível vai se tornar realidade. O que parecia distante vai se aproximar. O que parecia morto vai ressuscitar. Mas tudo começa quando você entende, ninguém fará por você. Senhor amado, meu Pai, meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento. O meu coração se abre, a minha alma se rende, a minha vida se coloca no Teu altar. Eu reconheço, Senhor, que tantas vezes esperei que outros fizessem por mim
aquilo que era minha responsabilidade. Tantas vezes fiquei parado, inerte, esperando que o céu resolvesse o que só a minha decisão poderia destravar. Perdoa-me, Senhor. Eu confesso diante de Ti a minha passividade, a minha preguiça, o meu comodismo. Eu confesso que tantas vezes usei a fé como desculpa para não agir, quando na verdade o que Tu esperavas de mim era obediência. Mas hoje, Senhor, eu me levanto. Hoje eu digo, eis-me aqui. Hoje eu declaro que darei os passos que me cabem. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou obedecer. Eu não vou esperar que outros carreguem o que é meu. Pai, ajuda-me, porque eu sei que sem o Teu Espírito eu não consigo. Eu sei que por mim mesmo eu não vou longe, mas com a Tua graça eu posso. Com a Tua força eu venço. Com Teu Espírito eu avanço. Derrama sobre mim, Senhor, um fogo novo, uma coragem nova, uma ousadia sobrenatural. Que o medo seja quebrado, que a apatia seja destruída, que toda a cadeia do comodismo caia por terra. Eu digo sim ao Teu chamado, eu digo sim à obediência, eu digo sim ao processo, eu digo sim ao propósito. Ninguém pode fazer por mim, Senhor, mas eu decido fazer com o Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos, guia meus passos, fortalece meu coração. Dá-me graça para escolher o caminho estreito, dá-me coragem para dizer não ao pecado, dá-me ousadia para perseverar. Eu creio, Senhor, que quando eu me levantar em fé, o Teu poder se manifestará. Eu creio que a minha parte abre espaço para a Tua parte. Eu creio que a minha obediência abre portas para o Teu sobrenatural. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor continua chamando, continua insistindo, continua me atraindo. Hoje eu respondo sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Toda a honra seja Tua. Toda a vitória será Tua. Mas a decisão é minha. E eu digo sim, amém. Pai querido, neste momento eu uno a minha fé de cada irmão e irmã que ora comigo agora. O Senhor conhece cada coração que está conectado a esta oração, cada lágrima derramada em silêncio, cada batalha que ninguém vê. O Senhor conhece as lutas dentro da família, os desafios financeiros, as dores do corpo, as guerras emocionais. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Senhor, estende a Tua mão de cura agora. Onde houver câncer, inflamação, dores crônicas, onde houver diagnóstico médico que assusta, que o Teu poder invada e transforme. Toca no corpo físico, Pai, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, saúde onde havia enfermidade. Eu oro pelos que estão sem trabalho. Pai, abre portas. O Senhor é o Deus que prospera no deserto, que traz maná no meio da escassez. Eu clamo por currículos aceitos, por entrevistas abertas, por conexões divinas. Eu peço, Senhor, que aquele que está aflito por não ter como sustentar sua casa, experimente a provisão sobrenatural. Eu intercedo pelos casamentos, Senhor. Quantos estão à beira do divórcio, quantos estão feridos pelo adultério, pela frieza, pelo desgaste. Pai, o Senhor é especialista em restaurar. Derrama perdão, reconciliação, cura emocional. Que haja um renovo do amor, um recomeço do diálogo, uma reconstrução da confiança. Eu oro pelas famílias, pelos filhos que se afastaram do Senhor, que se perderam nos vícios, que estão nas drogas, na bebida, na prostituição. Pai, traz de volta os filhos pródigos. Faz soar a Tua voz dentro do coração deles, desperta lembranças da Tua presença, conduz ao arrependimento e à volta para casa. Eu intercedo também pelos que estão lutando com a solidão, com a depressão, com a ansiedade. Senhor, entra nesse quarto escuro onde essa pessoa chora sozinha. Toca na mente, toca nas emoções, traz paz onde há tormenta, traz esperança onde há escuridão. Espírito Santo consola, envolve, levanta. Pai, eu oro pela comunidade que se forma aqui, pelos irmãos que comentam, que compartilham testemunhos, que deixam pedidos de oração. Cada comentário, Senhor, eu coloco diante de Ti. Cada nome, cada história, cada clamor. O Senhor sabe quem está digitando com fé e quem está pedindo socorro. Eu te peço, visita cada um deles.
E eu quero pedir algo mais, que cada pessoa que orar comigo hoje, sinta no coração a coragem de compartilhar nos comentários o que o Senhor está fazendo, ou o que precisa que seja feito. Que este espaço seja mais que uma página, mais que um canal, que seja um altar coletivo, um lugar de fé, onde oramos uns pelos outros, onde testemunhamos para fortalecer outros corações. Meu irmão, minha irmã, eu quero te pedir agora, escreva nos comentários o que você está vivendo, o que você deseja que o Senhor transforme. Deixe também o seu testemunho, porque a sua vitória edifica outros. Talvez alguém precise ler exatamente o que Deus fez por você para renovar a esperança. Senhor, eu oro e declaro, cada pedido escrito aqui será colocado diante do teu trono. Cada testemunho será um memorial da tua fidelidade. E juntos veremos que ninguém pode viver a fé por nós, mas podemos caminhar lado a lado como irmãos, intercedendo uns pelos outros, sustentando uns aos outros em oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor já está agindo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. Receba agora, meu irmão, minha irmã, uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu não falo apenas como alguém que deseja o bem, mas como um servo de Deus que declara em fé, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro que os dias de paralisia espiritual estão chegando ao fim. Toda apatia, toda passividade, todo comodismo, toda espera por aquilo que é sua responsabilidade cai por terra agora. Que venha sobre você um despertar, um avivamento, um fogo novo. Eu profetizo que o Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida com poder e coragem. Onde havia medo, haverá ousadia. Onde havia fraqueza, haverá força. Onde havia dúvida, haverá convicção. Você não ficará mais esperando que outros façam por você. Você se levantará em fé e dará os passos que precisam ser dados. Receba força para orar. Receba graça para jejuar. Receba disciplina para buscar a palavra. Receba ousadia para obedecer. Receba paixão para viver intensamente para Cristo. Eu declaro que portas que pareciam fechadas vão se abrir quando você der o primeiro passo. Promessas que estavam estagnadas vão se cumprir quando você decidir obedecer. O céu inteiro se moverá a seu favor quando você entender que a sua parte é indispensável. Eu abençoo a sua casa. Que a presença de Deus seja tão real no seu lar que cada ambiente seja transformado. Que o quarto onde você ora seja cheio da glória. Que a sala onde você adora seja invadida pela paz. Que a cozinha onde você prepara o pão seja um lugar de provisão abundante. Eu abençoo sua família. Que haja reconciliação nos relacionamentos, cura nas feridas emocionais, perdão nos corações. Que os filhos voltem para os braços do Pai. Que o casamento seja fortalecido, que a alegria retorne às refeições, que a unidade seja restaurada no amor. Eu abençoo suas finanças, que haja sabedoria na administração, portas abertas no trabalho, criatividade para empreender, oportunidades inesperadas. Que você seja um canal de generosidade, abençoado para abençoar. Eu abençoo sua saúde, que cada célula do seu corpo seja alinhada ao propósito de Deus, que toda enfermidade se curve diante do nome de Jesus, que haja cura, vigor, energia renovada. Eu declaro que você não viverá mais como alguém que espera que tudo aconteça automaticamente. Você será alguém que coopera com Deus, que entende que a promessa exige resposta, que a fé exige ação. E sobre você eu libero esta palavra profética: você vai viver o extraordinário. Você vai experimentar o sobrenatural. Você vai caminhar em vitória. Não porque alguém fez por você, mas porque você decidiu se levantar e responder ao chamado do Senhor. Seja cheio do Espírito, seja fortalecido na fé, seja renovado no ânimo, seja marcado pelo fogo de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, como foi precioso esse tempo de oração e de palavra. Eu sinto no meu espírito que muitos de vocês foram despertados hoje.
O Espírito Santo está lembrando ao seu coração. Ninguém fará por você aquilo que só você pode fazer. Mas ao mesmo tempo Ele está derramando graça para que você se levante, para que você dê passos de fé e obediência. Eu quero muito te encorajar a não parar aqui. Continue firme, continue buscando, continue orando, continue obedecendo. Essa decisão que você tomou agora precisa ser regada todos os dias. E eu creio que você verá frutos extraordinários. Se essa oração falou com você, eu te peço com todo carinho, inscreva-se neste canal, ative o sino das notificações e compartilhe essa mensagem com pelo menos uma pessoa. Você pode ser a resposta de oração na vida de alguém simplesmente enviando esse vídeo. Deixe também o seu testemunho nos comentários. Escreva o que Deus falou com você, o que você decidiu mudar, ou mesmo o que você está esperando que Ele faça. Esse espaço é um altar coletivo, é um lugar de fé e de comunhão. E eu quero te dizer, não pare aqui. Estaremos juntos novamente na próxima oração, até a oração da noite, ou até amanhã, na próxima oportunidade em que o Senhor nos reunir aqui. Eu espero você. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te faça viver a plenitude daquilo que Ele já preparou. Fique na paz de Cristo. Até breve. Amém.